Então, gente, a ideia desse vídeo aqui é a gente abordar, né, a existência do estoque dentro da cadeia de suprimentos. Então, a gente não vai focar simplesmente na definição do que vem a ser o estoque. A gente também vai entender a importância desse estoque dentro da cadeia de suprimentos, quando ele é necessário e quando ele deixa de ser, né? Ver os prós e contras e também ver como ele se movimenta dentro da nossa cadeia de suprimentos. O que é estoque? Né? Por que eu coloquei essas reticências aqui? Né? Eu estou querendo deixar essas reticências para mostrar que esse conjunto de slides ele não vai se limitar simplesmente a definir ou a responder uma pergunta como essa, o que é estoque, mas sim ele vai demonstrar toda a importância do estoque e como esse estoque ele anda dentro dessa minha cadeia de valor, né? Como ele vai se transformando e adquirindo cada vez mais valor até chegar no cliente final. Tá? Então, definindo o que é estoque. Estoques são recursos ociosos. O que é que são recursos ociosos? Por que está marcado? Deixei marcado aqui algumas palavras-chave nessa definição da gente. Recursos ociosos são recursos que não estão sendo usados, né? Eles estão sendo guardados, né? Estão sendo reservados, tá? Podem estar em movimento ou não. Por quê? Porque eu também tenho aquela questão do meu estoque em trânsito. Eu posso ter um estoque fixo, né, paradinho, já guardado dentro do meu galpão lá, dentro do meu armazém, ou esse meu estoque ele pode estar em transporte, ele pode estar em viagem, tá? Mas que tem valor econômico, né? Já que fica em posse da organização por algum tempo. Ele tem valor econômico? Sim, tem. A empresa está investindo nesse material, né? Ela está investindo na formação de estoque. Então, é um capital que está sendo investido, que está sendo imobilizado, visando futuramente se angariar mais valores em cima daquilo que se foi investido. Tá? Podendo ser arregimentados e utilizados em algum período futuro. Né? Se eu estou formando estoque, né, eu estou guardando lá recursos ociosos, quer dizer que em um período futuro eu vou utilizar esse material para fazer alguma coisa, né, que seja para revenda, que seja para entrar no meu processo produtivo, né, que seja um material auxiliar, depende do que seja, mas é um material que vai ser usado no futuro, tá? E aí, seguindo aqui, eu tenho alguns tipos de estoque, né? Quando a gente fala dessa questão de tipos de estoque, a gente pode ter vários autores falando de forma diferente ou fazendo classificações diferentes. Eu trago uma classificação aqui que é a mais comum, né? E aí que vocês vão ver coisas semelhantes quando vocês procurarem autores como Pozo, como Dias, como Ara, né? Então tem outros autores aí que vão tratar desses tipos de estoque com nomenclaturas semelhantes a isso aqui. Então, estoque de matérias-primas. Matéria-prima é aquele material que vai entrar ainda no meu processo produtivo, né? Que ele vai ser transformado no meu produto final. O de materiais auxiliares. Materiais auxiliares são aqueles materiais que entram no meu processo produtivo, mas eles não se juntam ao produto final, né? Então aí a gente tem uma ampla gama de ferramentas, né? Rebolos, lixas, né? Que servem para ajudar no meu processo de transformação dessa minha matéria-prima, né? E peças que acabam sendo usadas, né, como ferramentas realmente na transformação dessa matéria-prima. E esse material auxiliar, a gente tem que ter cuidado para não confundir ele com a matéria-prima. O material auxiliar, ele não entra no meu produto final. Tá? A matéria-prima ela se transforma no meu produto final. O material auxiliar, ele ajuda, né, a transformar essa matéria-prima num produto final, mas ele não se incorpora ao produto final, ele não vai junto ao produto final. Tá? Então, é possível que um material auxiliar ele sirva para
produzir várias peças ali. Intermediário ou em processo, né? O material intermediário ou em processo, esse estoque aqui, ele é formado por um produto que ele está entre ser matéria-prima e entre ser produto final. Ele já não é mais matéria-prima, né? Porque ele já foi transformado, e também não é um produto final, porque não está pronto para venda ainda, né? Eu sempre uso nas aulas o exemplo de uma fábrica de sucos, né? Então eu pego minha matéria-prima vai ser as frutas. Só que aí é aquela coisa, eu não posso ter todas as frutas, né, ao longo do ano, porque tem aqueles períodos de safra. Então a empresa de suco ela pode fazer o quê? Pegar aquela fruta no período de safra dela, né, que seria minha matéria-prima, e transformar num material intermediário ou em processo. Eu poderia transformar essa fruta numa polpa. E aí, essa polpa, que seria meu intermediário, né, quando fosse mais para frente que eu fosse precisar produzir o suco, eu pegaria desse meu estoque intermediário e transformaria ele num produto final, num produto acabado, que seria meu suco. Tá? O de manutenção, né? Esse aí de manutenção são peças para conserto de máquinas, né? São material de limpeza, né? Para conservação do prédio, do edifício lá, material de expediente, tá? E por último, o que a gente chama de material acabado, né? Aquele produto que ele já está prontinho lá para venda, né? Para ser entregue ao consumidor final, tá? Tem uma outra definição, né? Tem uma outra forma de classificar que está lá no livro de Ara, né? E ele faz menção, né? Ele cita Slake, né? Slake, né, é o grande autor lá da questão da gestão da produção. Então, segundo Ara, Slake ele divide, ele classifica esse estoque em estoque de proteção ou isolador, que é o que a gente pode entender mais ou menos ali como o meu estoque de segurança, né? Aquele estoque que existe para suprir, né, alguma anormalidade, né, algum atraso, alguma quebra, né, alguma greve, tá? Então ele é chamado de estoque de proteção, estoque isolador. A gente tem o estoque de ciclo, né? Então vamos pensar que existam duas máquinas e que uma jogue material para outra, né? Então vamos supor que você tenha uma empresa aí qualquer, uma empresa que ela faça o corte da peça e a outra máquina ela vá e costure a peça, por exemplo, né? Então quando eu falo do estoque de ciclo, quer dizer que pode ser que elas não tenham a mesma capacidade produtiva, ou seja, pode ser que eu consiga costurar mais do que corte, e para isso então eu vou ter que estar sempre com peças cortadas e em estoque, né, para que aquela máquina ela de costura ela vai ter sempre o que costurar. Por quê? Porque vai ter um estoque sobrando ali de peças já cortadas, tá? Então esse estoque de ciclo ele é mais ou menos isso, quando você tem etapas na produção que não acompanham o mesmo ritmo. Uma etapa acaba produzindo mais rápido do que a outra, e aí acaba se formando estoques, né? Então eu preciso formar esses estoques para que exista esse sequenciamento produtivo, para que as máquinas não parem, tá? O de antecipação, esse de antecipação ele é muito comum, né? Esse estoque de antecipação é aquele estoque que o material ele é produzido, é estocado para quando surgir uma venda, né? Então vamos pegar aí exemplos de produtos alimentícios, alguns produtos alimentícios que dependem de safra, né? Então durante a safra eu vou lá, né, faço a colheita, né? E
produzo esse produto e deixo lá empacotado, deixo lá embalado para que ele seja consumido durante o ano todo. Mas eu só consigo produzir naquele período de safra. Então, eu já estou produzindo antecipadamente ao consumo. Tá? Então, esse estoque é muito comum. E por último, né, na visão de ARA, né, citando Slake, tem o estoque de canal de distribuição. O que é esse estoque de canal de distribuição? Esse estoque de canal de distribuição é aquele estoque em movimento, né? É o estoque que está em transporte, né? Que eu comprei, eu sei que vai chegar, eu sei que ele já me pertence, que eu vou ter que pagar por ele, mas ele ainda não está em minha posse, né? Ele está em viagem, ele está em trânsito, tá? Essa figura eu peguei lá no livro de Xing, né? As referências desses livros que eu estou falando vão estar todas lá no final dos slides, tá? Então, o que é que essa figura traz para a gente? Ela traz o fluxo de materiais e serviços. Vejam essa seta maior aqui, ó, tá? Essa seta grande aqui, que ela mostra que os materiais e serviços elas seguem um fluxo do fornecedor até o cliente final, tá? E esse cliente final é o que alimenta financeiramente esse processo, tá? Por quê? Porque a saída de dinheiro vem do fornecedor. O fornecedor está desembolsando dinheiro para produzir, tá? Para fornecer, né? E o consumidor ele está jogando dinheiro para dentro desse sistema para poder consumir esse material, tá? Então percebam que em várias partes desse meu fluxo vão começar a surgir estoques, né? Que são justamente esses triângulos aqui de cabeça para baixo, tá? Então percebam que o fornecedor, né, está aqui, né, numa ponta, e existe as compras, essas compras de matéria-prima, é gerado um estoque aqui de matéria-prima, tá? Essa matéria-prima entra num processamento, né? E aí entra aquela questão de transformar a matéria-prima num estoque em processo, e aí eu formo novamente outro estoque, tá? E aí passa pela submontagem, ou seja, eu vou agora processar esse meu estoque em processo, tá? Chega aqui no meu estoque em um segundo estágio do estoque em processo, tá? Porque aqui eu tenho o primeiro estágio do estoque em processo, passa por uma submontagem, mas o produto ele ainda não está pronto. Então eu estou novamente formando um estoque em processo, mas num estágio mais avançado, tá? E aí, depois dessa submontagem, e aqui está esse estoque em processo na segunda etapa, digamos assim, tá? Ele entra na minha linha de montagem. Quando é montado o produto aqui, ó, aí sim eu tenho o estoque de produtos finais, que entra justamente nesse processo de distribuição física. É esse produto que vai chegar até o cliente e que vai atender a necessidade desse cliente, tá? E aí, inverso a esse fluxo aqui do material, eu tenho o fluxo financeiro aqui, tá? O fluxo financeiro ele parte daqui para aqui, tá? Também é importante mencionar que nisso aqui permeia o fluxo de informação, tá? E esse fluxo de informação ele acaba tendo hoje em dia, né, ele é de mão dupla, ele tanto parte do cliente e, né, a gente tem que lembrar aquela questão lá do marketing que todo produto ele só existe para atender uma necessidade do cliente. Então a primeira informação é a necessidade do cliente e essa informação ela é passada do cliente para o fornecedor. Então, o primeiro fluxo de informação ele tem que vir nessa direção aqui, tá? E aí o fornecedor ele vai responder ao cliente, né? Vai ter um fluxo de informação mostrando aqui como esse fornecedor tá produzindo, está fazendo para atender essa necessidade do cliente. E aí ele vai informando cada etapa desse processo aqui para que o cliente ele esteja acompanhando e saber, né, quando recebe o produto, a quantidade que vem, né, e todas as informações que ele precisa.
Então, com a formação desses estoques, né, se torna imperioso que exista uma gestão desse estoque, né? E qual que é a função dessa gestão de estoque, desse gerenciamento de estoque? Maximizar o efeito lubrificante do feedback de vendas e o ajuste do planejamento e programação da produção. Então, o que isso quer dizer? Percebam que geralmente a fonte produtiva não é a fonte, não é o local que é consumido, ou seja, muitos produtos eles são produzidos num local e consumidos no outro. Tá? E aí eu tenho que manter estoque, por quê? Porque já imaginou se toda vez que você quiser consumir um produto e for no supermercado não tiver estoque dele e aí demorar para que venha lá de Minas Gerais, por exemplo, tá? Outra situação já pensou se no momento que você quer consumir o produto ele ainda vai ser fabricado? Então, ele pode ser fabricado longe de você e ainda essa fabricação ainda pode demorar, né? E aí eu preciso responder a essa minha demanda, eu preciso responder a essas minhas vendas. E para isso eu mantenho o estoque como uma forma de amortecer os efeitos das vendas no fato de que os produtos nem sempre são consumidos no mesmo lugar que são produzidos e muitas vezes também não são consumidos no mesmo momento que são produzidos, né? Então eu produzo num determinado lugar, né? E estoco ele, né? E daí a formação desse estoque eu transfiro para que ele seja consumido num outro lugar e que em tempo também diferente do que eu produzi. Então, uma produção que está sendo feita em Minas Gerais hoje, ela pode chegar aqui no Nordeste só para ser consumida a semana que vem. Então, perceba que local e tempo serão diferentes, tá? Mas também eu tenho que me preocupar em minimizar o capital investido. Por quê? Porque quando eu invisto em estoque, eu estou empatando o meu dinheiro, ou seja, eu estou deixando de investir em outras coisas. Então, eu tenho que investir só o que realmente for necessário. Para isso, eu tenho que estudar e definir qual a minha melhor estratégia dentro dessa minha gestão de estoque. Tá? Em geral, né, identifique-se estoques desde a matéria-prima entregue aos fornecedores para a transformação até o produto acabado entregue aos pontos de venda para a venda aos clientes, passando por inúmeros depósitos, armazém, transportes e centros de distribuição. Então, percebam que esse estoque ele acaba sendo formado ao longo da cadeia de suprimentos, passando por vários depósitos, por vários armazéns, por CDs, tá? Por transportadoras. Então, como eu estou dizendo, um produto que está sendo produzido agora em Minas Gerais, ele pode sair dessa linha de produção e ir para um galpão lá, para um depósito, né? Desse depósito, que pode ser o depósito da fábrica, inclusive, né? Ele pode passar para um armazém, né? E desse armazém ele pode ir para uma transportadora, dessa transportadora ele seguir para um centro de distribuição dessa empresa que existe aqui, por exemplo, em Pernambuco. E daqui ele pode ainda seguir para um atacadista, um varejista, até chegar no consumidor final. Tá? Então vejam como esse estoque ele vem andando ao longo da cadeia de suprimentos. Então, o principal desafio da gestão adequada de estoques está na identificação de seus benefícios e na verificação e gerenciamento de seus níveis, de forma a adequar à real necessidade. Ou seja, a gestão de estoque está preocupada em manter o estoque estritamente necessário. Nem se ter de mais, nem se ter de menos. Nem também se ter fora do momento que vai ser necessário. Tá? Porque toda essa questão, né? Se eu tiver estoque de mais é prejuízo, se eu tiver estoque de menos eu também levo prejuízo, e se eu tiver um estoque fora da época que esse estoque é necessário, eu também tenho prejuízo. Pensem em ovos de Páscoa. Se esses ovos de Páscoa chegar depois da Páscoa,
né? É prejuízo. Eu vou vender a quem? Eu vou vender qual vai ser o meu público consumidor? Eu não vou pegar o período de Páscoa para poder vender esses ovos de Páscoa, tá? Então tem que chegar antes da Páscoa. Quando eu falo dessa formação de estoque, né, então eu me vejo obrigado também a falar de processos de produção, de processos produtivos. E aí a gente entra naquela questão de produção puxada, produção empurrada, tá? Então, esse primeiro aqui que eu trago é o fluxo descontínuo, que é o que? Primeiro se produz estoques para que depois se venda. Tá? E como é que eu produzo esse estoque? Através de informações de históricos de pedidos dos clientes. Esse fornecedor faz uma previsão de demanda, né? E aí existe um vídeo próprio meu falando de alguns tipos de previsão de demanda. É feito um cálculo para saber, num futuro próximo, né, quanto que esse cliente ele vai consumir. E aí, de acordo com esse previsão de consumo, eu faço todo o meu planejamento produtivo, né? Mas aí é aquela coisa, é uma previsão baseada em fatos que já aconteceram, em dados que eu já tenho, né? Então, se acontecer qualquer coisa fora do comum, né, essa previsão ela pode ruir, né? Por exemplo, a gente teve casos agora durante a pandemia, né? Não se tinha como prever um consumo tão alto para esse material como álcool, luvas, máscaras, né? Por quê? Porque não tem como se prever quando vai existir uma pandemia, se vai existir uma pandemia e o que é que vai ser, qual produto que vai ser vendido durante essa pandemia, né? Porque se tivesse como prever, aí sim eu teria uma produção correta, né? Uma produção sem faltas e sem sobras. Mas previsão. Então, previsão a gente acaba ou produzindo um pouquinho a mais ou acaba faltando. E geralmente quando a gente faz a previsão, a gente estabelece uma margem de segurança, que é justamente a questão do meu estoque de segurança. Então, essa previsão é feita pelo fornecedor. Esse fornecedor ele mantém o estoque de matéria-prima, tá? Ele pega esse estoque de matéria-prima e envia para a fábrica. Percebam, a fábrica ela vai dizer o quanto ela está precisando de matéria-prima aqui, tá? Para que seja enviado para ela. Esse estoque de matéria-prima aqui, conforme ele vá baixando, vai sendo consumido, é mandado uma informação também para esse fornecedor, para que envie mais matéria-prima, tá? A fábrica ela pega essa matéria-prima que chegou para ela, ela vai fabricar, ela vai transformar em estoque de produto acabado. Então ela está enviando para um armazém de estoque de produto acabado. Daqui esse produto é despachado e atende ao pedido que o cliente fez. E esse pedido que o cliente fez, né, aqui gera informação, esse fluxo de informação, mostrando a quantidade de estoque de produto acabado que o cliente vai precisar. Esses fluxos de informações, né, eles são estritamente necessários dentro da cadeia de suprimentos. Tá? Dentro da cadeia de suprimentos existe um erro que acaba acontecendo e que traz muito prejuízo a todos os nós dessa cadeia, que é o que a gente chama de efeito chicote. Né? O efeito chicote é que uma variação muitas vezes pequena lá de consumo do cliente acaba gerando uma variação de estoque ao longo de toda a cadeia de suprimento muito maior do que essa variação do consumo. Tá? E a única forma de se evitar isso é através de uma informação ágil, né? Uma informação limpa em um tempo correto. Tá? Não vou me ater, né, nessa questão do efeito chicote, porque cabe um vídeo simplesmente para explicar o que é efeito chicote. Uma outra forma de produzir, né, é o que a gente chama de produção puxada. Né? O que é essa produção puxada? Percebam que eu evito formar estoques ao longo da minha cadeia de suprimentos. Né? Então, eu só começo a produzir, né, a partir da procura do processamento do pedido. Né? Esse processamento é feito, né? O pedido ele é feito e aí o cliente ele me dá um prazo para entregar, ou eu dou um prazo ao cliente de entrega.
né? E aí o cliente está ciente que não vai levar esse material agora porque ele precisa ser produzido. E aí esse sistema ele foi muito comum, né, lá no Japão, né, lá com o final da Segunda Guerra Mundial, né, aqueles conceitos da qualidade, surgiu o just-in-time, que seria justamente essa produção enxuta, a produção sem a formação de grandes estoques, né? Então percebam que ao longo dessa cadeia de suprimentos eu não tenho mais aqueles estoques de matéria-prima, estoques de material acabado, né? Eu posso ter, logicamente, um estoque regulador aqui, que é simplesmente para manter, né, digamos assim, a questão do tempo de entrega para o cliente, né? Então a fábrica ela produz, mantém esse estoque regulador até formar o pedido do cliente lá e envia, tá? Mas ela não mantém esse estoque por muito tempo e ela não mantém esse estoque antes do cliente pedir, tá? A questão daquela produção puxada, né, que se tornou comum do just-in-time, existia uma crítica muito grande que acabava que se formava aqui, né, nesse lado de cá, um estoque de matéria-prima. Né? Por quê? Porque quando existisse um pedido do cliente, muitas vezes esse sistema produtivo aqui ele só ia funcionar se lá na ponta tivesse uma matéria-prima já disponível, porque produzir essa matéria-prima requer um custo para se produzir em pequenas quantidades, tem um tempo para se produzir e tal, e aí poderia se tornar muito prolongado. Então, isso se transforma num peso muito grande para esse produtor da matéria-prima, para esse fornecedor de matéria-prima. E aí, visando equalizar isso aí, né, se estabeleceu nos últimos anos aí o que se chama de fluxo sincrônico de material, né? E aí esse fluxo ele é síncrono, ou seja, se alimenta o sistema uma única vez, não precisa estar passando de um elo para o outro aqui, tá? Então, o cliente, né, a informação que vem do cliente é jogada dentro desse meu sistema produtivo e através do sistema de informação, na mesma hora, todos os participantes da cadeia de suprimentos têm essa informação, né? Isso faz com que toda a produção ela possa ser agilizada e ela possa ser otimizada, né? Sem manter em nenhum dos pontos ali estoques em excessos, né? Se olha ali na figura, a gente só vê também a questão do estoque regulador, tá? E ao mesmo tempo eu diminuo o custo de todos os participantes da cadeia de suprimentos e posso oferecer um tempo de resposta ao cliente muito mais rápido, tá? Por quê? Porque está tudo funcionando ao mesmo tempo. Eu não preciso esperar que essa informação passe para um, para depois ir para o outro, né? Então, essa informação, quando ela é passada, ela já passa para todo mundo ao mesmo tempo. Tá vendo esses setinhas aqui? Eu não preciso esperar que passe para esse passar para esse, para esse, para... Não. Ó, chegou aqui, daqui ele vai para cá, para cá, para cá, tá? Então, todo mundo basicamente tem essa informação ao mesmo tempo. É diferente um pouco dos outros dois que foram falados. Então, também quando se fala de estoque, né, alguns são a favor, outros são contra a se manter o estoque. Então, tem uma ala que defende, né, essa manutenção do estoque, né, e aí a gente vê quais são as razões para se ter estoque. Né? Primeiro, realizar um bom atendimento ao cliente. Né? O cliente, quando ele procura o produto, né, que ele quer para atingir a necessidade dele, muitas vezes ele precisa desse produto de forma imediata. Né? Então, para eu realizar um bom atendimento do cliente, eu preciso ter esse estoque para responder na hora que o cliente ele me procura. Tá? Equacionar a demanda com a capacidade de atendimento. Aí chega aquela questão novamente. Nem sempre onde se produz, né, as fontes produtivas são os locais de consumo, né, e nem sempre quando se quer consumir se pode produzir. Muitas vezes eu estou consumindo um produto hoje que ele já foi produzido há 6 meses atrás e que é impossível produzir ele agora, por exemplo,
por conta de ser safra, né, ser alguma outra questão produtiva aí, né? Então, por exemplo, você está querendo um determinado suco de uma fruta hoje, mas a safra dessa fruta é só uma vez por ano, né? E aí pode ser que já tenha 11 meses que esse suco, né, tenha sido produzido, industrializado e que esteja aí para ser consumido. Tá? Então eu estou equacionando essa minha demanda com a capacidade de atendimento. Né? Então nem sempre a época que se produz é a mesma época que vai ser consumido, tá? E nem sempre o local que é produzido também vai ser o mesmo local que vai ser produzido, né? É diferente de quando você se desloca a uma lanchonete, que na lanchonete você pede um sanduíche lá, então a pessoa lá da lanchonete vai lá fazer o sanduíche e você consome no momento que ele é produzido e pode consumir dentro da própria lanchonete. Então, aí sim, nesse caso, né, eu não preciso manter estoque desse produto, porque o produto ele é consumido na mesma hora que é feito e no mesmo local. Tá? Redução de custos de aquisição e transporte, ou seja, se eu compro em grandes quantidades e aí eu mantenho estoque, eu consigo descontos por lote. Né? Tem a questão do lote econômico de compra, que também cabe uma outra aula para isso aí. Tá? E a questão do transporte. Se eu transporto em pequenas quantidades, eu vou ter um custo unitário de transporte maior. Então, todas as vezes que eu fechar cargas maiores com a transportadora, eu vou ter a minha economia de escala, vou ter um preço, um custo unitário de transporte menor. Tá? Então, acaba que a gente tem que estudar se compensa, né, essa redução de custo de aquisição e de transporte com o fato que eu vou aumentar meu custo de armazenagem, meu custo de manutenção de estoque. E abastecer os canais de distribuição. Esses canais de distribuição aqui, eles são ligados ao que no marketing se chama de praça. Então, esse canal de distribuição é justamente onde o cliente vai ter acesso ao produto. Né? Então, é onde que eu vou disponibilizar meu produto para o cliente. Então, abastecer esses pontos onde o cliente vai ter contato com o meu produto só é possível através da manutenção de estoque. Tá? E aí, por outro lado, existem aqueles críticos de se manter estoque e aí eles dizem que existem razões para não se ter estoque. E quais são as razões? Primeiro, aumento dos custos. Né? Toda vez que eu mantenho estoque, eu tenho um custo de manutenção de estoque, né? Aquele custo de armazenagem, eu tenho que meu dinheiro vai estar ali parado, eu podendo investir em outra coisa, né? E aí talvez aplicar o dinheiro talvez em taxas de juros no mercado fosse mais vantajoso para mim do que manter esse produto guardado por não sei quantos tempo lá, tá? E a ineficiência na resolução de problemas, ou seja, quanto mais estoque eu tenho, mais eu não vou perceber se está tendo algum problema com o fornecedor meu que está entregando atrasado, tá? Eu não vou estar percebendo se está tendo muita avaria de estoque, se está tendo muito desvio de produtos, né? Então, quanto mais estoque eu tenho, mais eu fico, digamos, cego para essas ineficiências. Com o meu estoque mais justo, essas ineficiências vão saltar maior aos olhos. Aí eu vou perceber quando o meu fornecedor está atrasando, porque eu vou perceber que vai chegar um momento que eu não vou ter produto para entregar ao meu cliente. Tá? Então, temos estoques em todas as áreas da economia, no setor varejista, no setor agropecuário, no setor de serviço, em nossa residência. Então, estoque, ele faz parte do canal de suprimentos. Não se tem como zerar esse estoque. Então, se eu não tenho como zerar, eu tenho que procurar formas de melhor gerir esse estoque. Né? E aí, como exercício, né, fica a questão de você verificar o estoque de material na sua casa. Perceba lá sua despensa, por exemplo. Aquilo ali é estoque.
tá? A sua despensa lá é um armazém, né? Onde você está colocando seu estoque guardado, né? Então, dentro da nossa casa também existe esse estoque. E como que a gente está fazendo essa gestão de estoque dentro da nossa casa, né? Será que ela está sendo feita de forma correta? Será que o que eu já sei empiricamente, ou seja, do dia a dia, eu já consigo levar isso para dentro da cadeia de suprimentos? Ou o que eu estou aprendendo dentro desses assuntos aqui de gestão de estoque, eu posso melhorar, né, essa minha rotina, né, de manutenção de estoque em casa, tá? Então, fica esse exercício mental aí. Então, eu trouxe um quadro aqui para mostrar que o estoque ele também pode gerar conflito entre departamentos dentro da empresa. Percebam, estoque de matéria-prima, né? Para compras é ótimo, por quê? Porque toda vez que eu compro em grande quantidade, né, eu vou ter maiores descontos. Então, meus indicadores de compra lá vão ficar lá em cima, tá? Em compensação, o financeiro ele não vai gostar. Por quê? Porque eu estou investindo um capital, né, e vai ficar lá parado por um tempo, né? E aí eu vou ficar olhando para aquele produto ali, para aquele material ali, e sem usufruir dele durante esse período de tempo, podendo investir esse dinheiro a taxas de juros no mercado, por exemplo, né? E ter um retorno maior. Então acabo perdendo também esses juros, porque eu deixo de investir o dinheiro no mercado financeiro para investir no imobilizado, investir no meu estoque, tá? O estoque de material em processo, né? Quanto maior, né, para a produção é ótimo, porque ele vai estar sem risco de faltar material para terminar o processo produtivo, para entregar o produto final, né? E aí também ele vai conseguir produzir em grandes lotes, aumentando a eficiência produtiva. Então os indicadores de produtividade vão lá para cima também, tá? E o financeiro não é legal, né? Porque quanto mais eu mantenho esse material em processo, maior é meu risco de perder esse produto ou de que ele se torne obsoleto, né? Que surja uma tecnologia mais nova, que surja uma moda mais nova, né? De determinados produtos e que aquele material em processo ele acabe sendo jogado fora porque não tem mais mercado para ele, né? E também aumenta meu custo de armazenagem, né? Porque todas as vezes que eu preciso guardar produto, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer minha gestão de armazenagem, gestão do espaço físico, do espaço onde esse material vai ser guardado, né? E aí isso tem um custo, né? Isso tem custo de energia, de seguro, né? Isso tem o espaço, né? Que muitas vezes pode ser alugado. Às vezes você tem um prédio próprio, mas não dá dentro daquele teu prédio, tu tem que alugar um espaço extra, tá? Então, tudo isso aumenta o custo de armazenagem. O estoque de produto acabado, se tiver alto, né, para as vendas, né, para o departamento de vendas, para o departamento comercial, tá no céu, né? Por quê? Porque se tem produto acabado, eu vou conseguir entregar ao meu cliente mais rápido. Na hora que o cliente comprar, eu já estou entregando a ele. Eu tenho um estoque disso, tá? Isso causa uma boa imagem para a empresa. Por quê? Para o vendedor, ele vai ser reconhecido no mercado como aquele vendedor que sempre tem tudo, né? Que nunca teve falta de produto, então ele vira referência no mercado e faz com que ele consiga melhores vendas. Muitas vezes, fazendo a questão das vendas casadas, né? Que chega a ser, até ser proibido isso, né? Por lei, né? Mas algumas empresas insistem em fazer, né? Eles conseguem vender em maiores quantidades, né? Já que tem estoque para pronta entrega, tá? Então, às vezes eles conseguem vender em grandes lotes, né? E aí fecham melhores vendas, tá? Para o financeiro, né? Também não é legal ter esse produto acabado em grande quantidade. Por quê? Porque segue na mesma questão da matéria-prima, né? Eu vou ter um capital investido
e esse capital investido ele pode me fazer perder juros, porque eu poderia estar investindo esse dinheiro em outra coisa, tá? E a questão também de aumentar o custo de armazenagem, porque eu vou ter que ter lugar para guardar esse produto acabado, tá? E aí, como eu já falei, toda vez que eu preciso guardar, eu incorro em custos de armazenagem. Eis que os objetivos do gerenciamento de estoque, né, podem ser, em última análise, reduzidos a dois. Né? Primeiro, a questão de custo. Né? Devemos buscar o balanceamento dos custos de armazenagem de pedidos e de falta. Né? Então, eu tenho que equilibrar esses custos, não mantendo nem muito estoque, nem em estoque faltando. Né? Não manter pouco estoque a ponto de faltar produto para comercialização ou para minha linha de produção. E também a questão do nível de serviço, né? Manter o nível de serviço adequado ao cliente, né? De forma a atender as necessidades do cliente em relação a datas e a presteza de entrega dos pedidos, ou seja, cumprir com os prazos que foram combinados e ter o produto nas mãos do cliente no instante que o cliente precisa desse produto, tá? Assim, estoque, né, para finalizar, deve apenas existir na hora certa, no local correto, na qualidade necessária e no custo justo, né? Então, por isso que é tão necessário esse estudo da gestão de estoque, para a gente entender quando esse estoque se faz necessário e onde, tá? Então, vejam alguns probleminhas relacionados à questão de estoque. Se esse estoque é antes da hora, né, eu vou ter um estoque alto acima da necessidade da empresa durante um período, até que surja a necessidade. Por quê? Porque eu estou tendo estoque antes da hora que ele vai ser utilizado. Tá? Se surgir depois da hora, faltou material. Né? Faltou material para ser vendido, faltou material para linha de produção, tá? E aí chegou com atraso. Se eu tiver em muita quantidade, vou ter imobilização em estoque ocioso e isso gera aqueles custos financeiros, né? Além da questão do custo de armazenagem. Pouca quantidade pode levar à insuficiência do estoque. Ou seja, eu posso parar minha linha de produção porque não tenho estoque de matéria-prima. Né? Eu posso deixar de atender um pedido do cliente porque eu não tenho estoque de produto acabado. Né? Então, vamos pensar num caso extremo. Existem máquinas na indústria que ela passa o ano todinho ligado. E aí só desliga essa máquina nos períodos de manutenção. Né? Muitas vezes esse período é uma vez por ano. Tá? E então, tu imagina não ter estoque para alimentar essa máquina e a máquina ficar rodando lá sem produzir nada. Imagina o desperdício, imagina os indicadores de produção como vão lá para baixo. Tá? E também, por último, a questão do estoque sem qualidade. Estoque sem qualidade acarreta em custos maiores e oportunidade de lucro não realizado. Por quê? Porque o cliente ele vai me procurar, eu vou ofertar um produto a ele e ele vai olhar e vai dizer, não, eu não quero porque o produto está avariado, porque o produto não tem valor comercial, porque esse produto ele não vai atender a minha exigência em termos de qualidade. Tá? E aí eu tenho o custo de manter um estoque de um produto que eu tenho poucas oportunidades de realizar lucro através dele. Tá? E como eu falei, né, aqui estão as referências, né, que foram utilizadas ao longo desse vídeo. Né? Então todos esses autores aqui são autores consagrados dentro dessa área aí que se enquadra dentro de administração de materiais, tá? Então, para quem tiver curiosidade de se aprofundar nos estudos, eu recomendo a leitura desses autores aqui.